Bem-vindo ao canal A Bíblia. No vídeo de hoje vamos desvendar os mistérios sobre um ser mencionado nas Escrituras Sagradas e outras culturas antigas, o Leviatã. Leviatã é um termo que tem sido usado por diferentes culturas e religiões ao longo da história. Leviatã é uma criatura mítica que aparece na Bíblia em diversas passagens. Ele é frequentemente descrito como um monstro marinho invencível, com escamas e sopro assustador. O livro de Jó descreve o Leviatã como um ser que não pode ser conquistado pelos meros mortais e que representa o caos e a destruição. Os estudiosos divergem sobre o significado dessa palavra, bem como sobre a melhor maneira de entender o que é Leviatã na Bíblia. Leviatã é a transliteração da palavra hebraica Leviatã e que possui origem indefinida. Geralmente entende-se que Leviatã significa monstro marinho, dragão ou grande réptil aquático. Embora a figura do Leviatã seja enigmática, muitos estudiosos da Bíblia têm tentado entender seu significado e importância dentro da mitologia bíblica. Diante dessa dificuldade, surgiram diversas interpretações diferentes sobre esse assunto, que visam tentar responder o que é o Leviatã nos textos bíblicos. Vejamos a seguir algumas dessas interpretações. A descrição de Leviatã na Bíblia é encontrada no livro de Jó, capítulo 41. Ele é descrito como um monstro marinho gigantesco, com escamas impenetráveis e uma grande força. Acredita-se que a descrição de Leviatã seja uma metáfora para representar o caos e o mal que existem no mundo. A figura de Leviatã também aparece em outras partes da Bíblia, como no livro de Salmos e em Isaías. Isaías 27, 1, 13. O Leviatã é descrito como uma serpente marinha longa, forte, tortuosa e veloz. O Senhor castigará o Leviatã com a sua espada e matará o dragão do mar. Salmos 104, 25, 27. O Leviatã é mencionado como um animal que se move no mar vasto e imenso, juntamente com outros animais pequenos e grandes. Em algumas tradições judaicas e cristãs, Leviatã é visto como um dos 7 príncipes do inferno e como um símbolo do diabo. O Salmo 104, 26 menciona o Leviatã num contexto que parece ser definitivamente literal, ao afirmar que Deus criou o mar para que inúmeros seres, grandes e pequenos, incluindo o Leviatã, pudessem habitar. Ou seja, nesse texto, o Leviatã é descrito como sendo uma criatura criada por Deus. Dessa forma, não há dúvida que o Leviatã pode se referir a um animal literal. Alguns estudiosos também argumentam que o Leviatã de Jó 41 deve ser entendido dessa mesma maneira. Agora a pergunta que deve ser feita é: qual seria esse animal? Embora a palavra crocodilo apareça em algumas traduções, pelo que é dito nas 2 passagens mencionadas acima, dificilmente o Leviatã seja uma menção ao crocodilo, a menos que, como já dissemos, ocorra o uso de hipérbole. Caso seja de fato o crocodilo, talvez os autores bíblicos então estavam se referindo aos crocodilos do Nilo. A figura do Leviatã tem sido interpretada de diferentes maneiras ao longo da história da tradição cristã. Leviatã é frequentemente associado ao diabo e às forças do mal. Em algumas interpretações, ele é visto como um símbolo da soberba e da arrogância, que se opõe a Deus e à sua vontade. Porém, podemos afirmar que a palavra Leviatã aparece em algumas passagens bíblicas, sendo empregada de forma simbólica e figurada para representar a perversidade ou as forças do mal, principalmente para se referir ao modo com que os principados e potestades malignos atuam por detrás dos poderes políticos opressores. Também não há como negar que nas mitologias dos povos do Antigo Oriente Próximo são feitas várias referências a um grande monstro que representava o caos. Algumas vezes, tal criatura é descrita como tendo várias cabeças e com as feições semelhantes à serpente. Na mitologia cananeia, o Leviatã é um monstro marinho que representa o caos e a desordem.
Ele é descrito como um dragão com 7 cabeças e é considerado um inimigo dos deuses. De acordo com a mitologia, o Leviatã foi criado por Tiamat, a deusa do mar, para lutar contra os deuses e manter o equilíbrio cósmico. Também, mitologia mesopotâmica, o Leviatã é conhecido como Tiamat, a deusa do mar. Ela é descrita como um monstro marinho com um corpo de serpente e uma cabeça de leão. Tiamat é considerada a mãe de todos os monstros e é uma força do caos que luta contra os deuses. Na mitologia mesopotâmica, a batalha entre Tiamat e os deuses é um tema recorrente e é vista como uma luta entre a ordem e o caos. Um exemplo de um monstro com essas características é o Lotã, uma criatura da mitologia cananeia que possuía 7 cabeças. Alguns estudiosos também tentam relacionar o Lotã com a deusa da mitologia suméria e babilônica Tiamat, que pode ser descrita como uma serpente marinha ou um dragão. Um material ugarítico que foi descoberto traz uma inscrição muito interessante onde se lê: quando tiveres matado Lotã, a veloz serpente, e colocado um fim na traiçoeira serpente, o poderoso ser com 7 cabeças. Essa frase faz referência ao triunfo do deus cananeu Baal sobre a criatura mitológica Lotã. Assim como no paganismo de Canaã o Baal era quem conquistava as águas ao derrotar Lotã, no paganismo babilônio Marduk era aquele quem havia derrotado a deusa Tiamat, que, como já mencionamos, era descrita como um tipo de grande monstro marinho. Nas mitologias desses povos, tais conflitos aconteciam relacionados aos eventos da criação, ou seja, esses grandes monstros eram criaturas que se opunham à criação. Em resumo, o Leviatã é uma criatura que aparece em diversas mitologias e é retratado como um monstro marinho que representa o caos e a desordem. Diante dessas informações, há quem defenda que o Leviatã, em alguns textos bíblicos, pode ser uma referência a essas criaturas mitológicas, não no sentido de validá-las, mas como um tipo de recurso literário utilizado pelos autores veterotestamentários com fins específicos. É certo que o povo de Israel, incluindo, é claro, os autores bíblicos, tinham conhecimento de tais mitos dos povos circunvizinhos. O que não podemos afirmar é se os autores bíblicos tinham em mente esses mitos quando fizeram referências ao Leviatã, principalmente no sentido simbólico e figurado. O que sabemos é que criaturas monstruosas aparecem lutando com Yahweh e sendo derrotadas por ele em determinados textos bíblicos, como em Jó 26:12, Salmos 74:14, Isaías 27:1. Assim, se os autores bíblicos realmente tinham em mente os mitos comuns aos povos do Mediterrâneo quando fizeram tais referências, eles tinham o objetivo de demonstrar que o Deus de Israel é superior a todos os falsos deuses pagãos cultuados no politeísmo daquelas nações gentílicas. Vale lembrar, isso não deve de forma alguma ser entendido como uma afronta à inspiração, à inerrância e à infalibilidade das Escrituras como a palavra de Deus. Os autores do Novo Testamento, por exemplo, também citaram a mitologia e a literatura greco-romana, não no sentido de encorajar a crença em divindades pagãs ou validar tais tradições, mas sim como um recurso poético e literário, com o objetivo de auxiliar o entendimento de seus leitores com figuras que lhes eram conhecidas. Esse é o caso de quando o apóstolo Pedro mencionou o Tártaros, 2 Pedro 2:4. Portanto, se Leviatã é, em algum desses textos, uma referência a qualquer mito pagão como um representante do mal, seu significado deve ser entendido como enfatizando a soberania do Deus Todo-Poderoso, tanto na criação quanto na consumação escatológica de todas as coisas. Embora muitas pessoas acreditem que o Leviatã seja apenas uma figura mitológica, existem aqueles que afirmam que ele realmente existiu em algum momento da história. De acordo com algumas teorias, o monstro poderia ter sido um animal pré-histórico, como um plesiosauro ou um mosasauro, que teria sobrevivido até tempos mais recentes. No entanto, não há evidências concretas que comprovem a existência do monstro. Além disso,
Muitos dos relatos sobre o monstro são baseados em lendas e mitos, o que torna difícil distinguir a realidade da ficção. Essas são apenas algumas das referências a Leviatã no Antigo Testamento. Embora a criatura seja mencionada várias vezes, sua natureza exata e seu significado simbólico ainda são objeto de debate e interpretação. Portanto, o significado de Leviatã é aplicado a alguma criatura marinha, criada pelo Senhor. Mesmo sendo impressionante e assustador, o Leviatã depende de Deus, como toda a criação, como está nos Salmos 104, 25 a 27. O Leviatã nos lembra que somos fracos e precisamos de Deus. Espero que vocês tenham sido inspirados por esse vídeo. Coloque aqui nos comentários como as verdades das Escrituras têm impactado sua vida. Aqui do lado tem mais um vídeo inspirador. Clique que eu já encontro vocês lá. E se você conhece alguém que precisa ser edificado pelas verdades das Escrituras, compartilhem esse vídeo para edificar mais pessoas. Até o próximo vídeo. E que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês.